Olá, bom dia. Hoje é 20 de 1 de 2024. Então, Deus abençoe você e sua família. Eu gosto muito de ler as Escrituras Sagradas, gosto muito de ler e de ouvir pregações. Então, eu faço aqui esses vídeos para mostrar para as pessoas o Evangelho. E você sabe que tem gente que não sabe ler e gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de ouvir a palavra de Deus. E, segundo ele, eu tenho alguns amigos que não sabem ler e eles ouvem a palavra de Deus, né? Por isso que eu faço, a palavra de Deus é o alimento espiritual. Jesus falou em Mateus 4, no versículo 4. Respondendo, Jesus disse: não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entenda, o diabo chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Isso está em Mateus 4, versículo 3. No versículo 4, respondeu Jesus e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, quer dizer, nós, o ser humano, nós temos que se alimentar espiritualmente. E se alimenta espiritualmente é através de ler. Através de ler as Escrituras Sagradas. É algo sagrado, é algo que tem o Espírito Santo, algo bom. Então, os pecadores, eles vão ficar felizes, vão ser bem-aventurados se ler e se ouvir. Então, o Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 494. Veja só isso aqui que aconteceu. Responderam os judeus: nós temos uma lei. E, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Veja só o que, infelizmente, os judeus do passado falaram. Só que eles estavam equivocados. Sabe o que é equivocado? Eles estavam com dois pensamentos. Eles não estavam, vamos supor, totalmente certo, ou totalmente legítimo. Eles não estavam porque eles se contradizeram. Vou explicar para você. Só que o povo que errou no passado, o povo de hoje em dia, deve sofrer pelo povo do passado? No meu entender, não. Porque ninguém pode pagar uma coisa que foi feita no passado. Não tem nada a ver. Então, eu acredito que o povo do passado não tem a ver, não tem culpa, o povo de hoje, do erro do passado. Então, vou explicar para você. No João 13, versículo 31. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Veja o que os judeus falaram. Então disseram os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Então, eles falaram assim: não, Pilatos, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Eles disseram. Já no capítulo 19, eles disseram assim: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Mas eles disseram que na lei eles não podiam matar pessoa alguma. Não era lícito matar pessoa alguma. Então, quando se matava alguém, eles estavam errados, fazendo o seu eu, as suas vontades. Então, tem coisas às vezes que a gente afirma, ou confirma, ou concorda que não é o certo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pensar, meditar para tomar uma decisão, uma atitude, para que nós não cometa erros e não sejamos julgados, ou condenados, ou sentenciados, ou eternamente ou fisicamente. Porque dependendo do que você confirmar, afirmar, do que você apoiar, do que você concordar, do que você incentivar ou mandar, você pode ser julgado fisicamente ou eternamente. Aí nós temos que estar atento. Você que me segue, não seja igual o povo, né? Cocheando em dois pensamentos no sentido de resolver situações que ferem o seu próximo ou que ferem você, ou que ferem a lei de Deus ou a lei dos homens também. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais aterrorizado ficou.
Veja que Pilatos estava conversando com os judeus e os judeus disseram: na nossa lei não é lícito matar pessoa alguma. Pilatos dizia: ei, julga segundo a lei de vocês. Não, na nossa lei não é lícito matar pessoa alguma. De repente o povo responderam os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. A Bíblia nos declara que Pilatos ficou aterrorizado. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais aterrorizado ficou. Então quer dizer que Pilatos ele não era de acordo com a crucificação, né, com a morte de Jesus, e estava escandalizado, aterrorizado por o fato dessa atitude ou dessa decisão deles e por o fato deles não, não estar correto segundo o que eles estavam falando, afirmando, confirmando. Então é muito complicado. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu, mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilato: não me falas a mim? Não sabes tu que tem um poder para te crucificar e tem um poder para te soltar? Pilatos respondeu para Jesus. Respondeu Jesus: nenhum poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Se referindo a Judas Iscariote. Então Jesus falou para Pilatos que ele não tinha nenhum poder contra ele se Deus não tivesse permitido ou se não fosse um propósito de Deus. Porque Jesus simplesmente falou e todos caíram, os soldados e os principais sacerdotes. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Já pensou? César, um homem que viveu no passado, segundo a história, César era um general, um comandante do certo exército, e se tornou a ser rei por fato de, não sei se foi o rei que tinha morrido, e as pessoas colocaram ele como rei, César, na época, e César foi adorado e idolatrado como Deus. Então ele disse isso, respondeu Jesus. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Veja que Pilatos ele não via crime de morte em Jesus e queria soltá-lo. A mulher de Pilatos advertiu ele e disse: não se meta na causa desse justo, porque por causa dele eu sofria muito em um sonho. Entendeu? Então Pilatos ele creu no que a mulher dele disse. Então a mulher de Pilatos foi dormir e no sonho ela sofria bastante junto com Pilatos por o fato de concordar ou de aceitar a crucificação. Até que Pilatos lavou as mãos no momento que o entregou. Ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Listrostortes. Em hebraico, o nome é Gábata. E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Pilatos chamava Jesus de rei. Eis aqui o vosso rei. Mas eles brandaram: tira, tira, crucifica. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Então Pilatos ficou aterrorizado. Pilatos, ele sabia que Jesus era o rei. Ele sabia que ele era o Salvador, ele cria. Pilatos, ele não queria crucificar Jesus. É interessante, eis aqui o vosso rei. Complicado. Tem gente que fica, né, pedindo para fazer o erro, sendo que o erro não é certo. Mas eles brandavam: tira, tira, crucifica. Disse-lhe, pois, Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Olha só, os principais sacerdotes, pessoas que liam as escrituras sagradas, que eram responsáveis para ler, orar pelo povo, disse que ele não tinha rei e que o rei deles era senão César. Estavam totalmente errados. Por que eu digo? Porque Jesus disse assim: o maior pecado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, se era um propósito, mas não era totalmente certo diante de Deus. Então, entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram, segundo as Escrituras.
Então, Deus abençoe você e sua família.